Há um tempo atrás, estava conversando com um amigo meu, uma pessoa que tá casada, tem filhos, Baruch Hashem. Estava conversando, está assim, sobre a vida, né? Como que vai, como estão as coisas. E aí chega um momento, ele fala para mim, tipo, ele desabafa e fala, eu não entendo Hashem, eu não entendo Deus. Eu falei, como assim? Ele falou, ultimamente eu tô estudando mais Torá, tipo, muito mais que antes. Fiz uma decisão de estudar mais, etc. E justamente agora, a minha parnassá, o meu sustento está piorando, está pior. Quando eu não estudava, estava tudo ótimo. Agora, e não que eu estou trabalhando igual, não é que eu estou tirando tempo do trabalho, estou trabalhando igual, mas agora a parnassá está mais difícil. Tipo, como assim? Justo agora os problemas vêm. E na hora eu falei para ele, isso é um teste, você tem que ficar firme, no final das contas você vai ver que Hashem, que tudo vai ficar muito melhor, etc. Mas contudo ficou no meu sentimento aquela dúvida, sabe? Qual seria a resposta correta de a gente falar nesse caso? Porque realmente, por que Hashem manda testes? Qual é o objetivo disso? Sim? Então, hoje a gente vai estudar uma carta que fala sobre isso. E essa carta, eu acho que o Rebbe passa pra gente uma ideia revolucionária em todo esse assunto. E se a gente tiver essa ideia muito forte na nossa mente, e principalmente no nosso coração, a gente vai saber superar e saber enfrentar os desafios da vida, os testes do dia a dia da forma correta, da forma saudável. Na carta, pela resposta, dá para ver que a pergunta da pessoa, a pessoa estava falando com o Rebbe uma situação muito parecida, né, de dificuldades, etc. E o Rebbe responde o seguinte, presta atenção. A pessoa é grande de acordo com o tamanho de seus desafios. Quando Hashem manda um teste, um desafio, e seu caminho é a forma dele nos dizer, vocês podem mais, muito mais. Existe na alma de vocês mundos que ainda estão escondidos, que ainda estão ocultos. E justamente superando estes desafios, eles vão nos elevar mais alto. E o Rebbe traz um exemplo, ele fala, quando você vai para uma academia, você quer ganhar músculo, quer ganhar massa muscular, você vai aumentando a dificuldade do exercício, sim? Você vai pegando pesos maiores, com calma, mas você vai aumentando a dificuldade. Na hora é muito pesado, na hora é difícil, mas para que você faz isso? Você sabe que isso é para tirar de você o teu melhor, tirar toda a sua força. Hashem está falando assim, dentro de você tem potencial incrível, tem coisas incríveis, tem mundos infinitos que ainda não foram revelados. E a única forma de conseguir revelar isso é eu te mandando um teste. E você superando esse teste, enfrentando o teste, superando, e isso vai revelar dentro de você, vai tirar de você todo o seu melhor. Ele fala o seguinte, muito interessante, ele fala, o primeiro Yehudi que passou por testes foi Avraham Avinu. O primeiro Yehudi, sim. Ele passou por vários testes, sim, 10 testes. O mais conhecido é Kedat Yitzhak. Mas ele passou por vários. A sequência dos testes começa Hashem dizendo para Avraham o seguinte, Lech lecha me'aretzecha, que seria saia, lech, vaja, saia, vá de sua terra e vá para Eretz Canaan, sim? Mas a tradução literal de lech lecha quer dizer vá para você. Como assim vá para você? Então o Rebbe explica, Hashem fala para Avraham, você agora vai ter que passar por vários testes. Mas eu estou te explicando qual é o objetivo dos testes. O que está por trás disso? Por que eu estou te dando testes? Sim? Eu estou te dando esses testes para você lech lecha, para você ir para você mesmo, para você ir para o seu interior, para você ir para a sua essência e descobrir o que você tem dentro de si. Você tem coisas impressionantes dentro de si. E você precisa revelar isso, coisas que toda a humanidade precisa saber para sempre. Sim? Mas a única forma de eu revelar isso em você, de você revelar isso dentro de você, é através de você superar esses testes. Eu conheço uma pessoa que ele passou por um momento muito difícil na vida dele. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas é uma coisa muito difícil, uma coisa muito pesada. E na época, claro, ele estava todo acabado, E hoje em dia, depois ele fez terapia, ele tratou isso, etc. Depois de vários anos, uma vez está falando com ele, ele fala, eu agradeço a Hashem por ter passado por isso. Ele fala, eu não sei como seria a minha vida hoje em dia
sem isso. Minha vida hoje em dia com isso é muito melhor. É assim, outra coisa. Sim? Porque ele fala essas palavras, mamacha, o que está escrito nessa carta, ele fala, eu descobri dentro de mim coisas que eu não sabia que eu tinha. Sim? Eu sou outra pessoa agora. Totalmente outra pessoa. Eu descobri o que eu tinha dentro de mim. Que eu nem sabia. Eu não sabia que eu podia ser muito mais feliz. E tem uma história que ilustra isso também, assim, muito bem. O Yehudi da Bélgica, se eu não me engano, pelo menos eu ouvi essa história do rabino da Bélgica, que tinha contato com ele, né? Um jovem, que ele começou a se aproximar, ficar mais observante, cumprir Torah e Mitzvot, etc. Mas, nesse meio tempo, ele conheceu uma mulher na Itália, uma mulher goiá, não judia. Ele começou a ter uma relação com ela, né? Começou a ficar bem próximo dela, etc. E chegou num momento que ele queria casar com ela. Mas de outro lado, ele estava num dilema muito difícil, porque de um lado, ele estava sendo mais observante, cumprindo Torah e Mitzvot. Do outro lado, ele agora se meteu numa relação que é proibida, né? Uma relação inapropriada. E ele sabia o que estava acontecendo. E ele queria sair disso, mas ele não sabia como sair disso. Tipo, já estava dentro já disso. E um dia ele abriu o coração para o rabino Shabtai Slavatitsky da Bélgica, e falou para ele, o que eu faço? Eu não sei como sair disso. Então, o rabino falou para ele, vamos pro Rebbe. O Rebbe vai te ajudar. Eles viajaram para os Estados Unidos. No domingo, o Rebbe costumava dar... As pessoas passavam na frente do Rebbe, o Rebbe dava uma bênção e dava $1 para colocar na tzedakah. Sim? Então, ele passou na frente do Rebbe, e na hora, né, ele quase não conseguiu abrir a boca, né, pelo respeito e mas ele falou para ele a história dele, que ele está se aproximando, ele está num relacionamento inapropriado, etc. Ele conta que ele já começou a imaginar na cabeça dele o que o Rebbe diria para ele. Ele começou a imaginar o Rebbe falando para ele já, o Rebbe triste, falando para ele o terrível pecado que ele está cometendo, e etc. E ele pensou o Rebbe falar para ele já de inferno, alguém que faz isso merece inferno, sei lá o quê. Mas não, ele recebeu uma resposta totalmente assim, que ele não imaginava. O Rebbe disse para ele, assim, o Rebbe ficou sério, assim, com um pequeno sorriso nos lábios. O Rebbe falou para ele o seguinte, 3 palavras: eu invejo você. E o cara, como assim? O Rebbe, que é um líder mundial judaico, como assim me inveja? Então o Rebbe falou o seguinte, na vida existem várias escadas. Cada um tem sua própria escada para subir. Cada um tem sua própria escada, a escada alcança os céus. O Rebbe falou, eu nunca enfrentei um desafio como o seu. A Hashem agora está te dando a escada para você subir. Se você enfrentar esse desafio, o desafio que está sobre você é para você subir as alturas. Você enfrentando os desafios, vai subir as alturas. Mas, contudo, o Rebbe conclui a carta dizendo o seguinte, a gente pede para Hashem que não seja através de um teste. Todo dia a gente fala na reza da manhã, a gente pede para Hashem que Hashem não traga testes para a gente. A gente prefere revelar nossas forças, nossos potenciais de uma forma boa, sem dificuldades. Mas a gente tem que lembrar, se acontece um teste com a gente tem que saber como enfrentar e saber qual é o objetivo do teste, assim superando o teste.